Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Com alegria nos encontramos. A palavra ilumina os nossos passos. E a palavra de hoje vem trazer para nós e apresentar para nós 3 práticas que somos orientados pela igreja a praticarmos no tempo quaresmal. Mas a palavra de Deus deve ser praticada em todo o tempo. 3 exercícios espirituais: a esmola, a oração e o jejum. O Senhor nos convida a praticarmos estes exercícios espirituais não para sermos vistos e elogiados pelos homens, por aqueles que nos conhecem. Vejam como Ele busca a santidade, mas devemos viver estas práticas na verdade, buscando fazer a vontade de Deus, sabendo que Ele olha para nós, que Ele olha nos nossos olhos, Ele sabe aquilo que estamos trazendo no nosso coração. E o Senhor deseja dar para todos nós uma recompensa, a vida eterna. Jesus abre as portas do paraíso para nós, as portas da eternidade, mas devemos viver na verdade. Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo também fala duramente aqueles homens e mulheres que praticavam a sua religião para serem vistos e elogiados pelos homens. E é bem claro neste Evangelho, quando ele nos dirige e fala a respeito da esmola, ele vai dizer para nós: quanto a ti, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, a fim de que a tua esmola fique no segredo e teu Pai, que vê no segredo, te retribuirá. Queridos irmãos e irmãs, somos tentados ao apego, a guardarmos coisas que não utilizamos, situações que nos afastam do projeto de Deus, o apego, a avareza, o fechamento em si mesmo. O Senhor nos convida a abrirmos o nosso coração para a necessidade do outro e ajudarmos o outro para recebermos a recompensa eterna, a salvação eterna. De graça recebemos, e quantas graças recebemos, de graças também devemos dar. Quando ele fala a respeito da oração, nos convida também a nos dirigirmos a Ele como filho, filho amado, filho que se sabe amado. E a partir daí, dialogar com Deus. A oração é um diálogo, é um tu a tu, nos dirigindo àquele que é a razão da nossa vida e da nossa existência, aquele que nos criou por amor. E podemos chamá-lo de Pai, Pai nosso, Pai que cuida, Pai que envia o seu Filho para nos salvar, Pai que com o Filho envia o Espírito Santo, Pai que nos dá a sua graça. E devemos nos dirigir a Ele com toda a confiança, sabendo que Ele quer o nosso bem. Quanto ao jejum, é o momento de fazermos o nosso exercício espiritual para alcançarmos o autodomínio. E a palavra de Deus vai dizer aqui: quanto a ti, quando jejuardes, perfuma a tua cabeça, lava o teu rosto, para não mostrares aos homens que estás jejuando, mas tão só ao teu Pai que está presente no segredo, e teu Pai que vê no segredo te retribuirá. Com a graça da santidade. Queridos irmãos e irmãs, somos convidados a termos em nós os mesmos sentimentos e atitudes de Cristo, para que outros façam a experiência do amor de Deus. Jesus certamente realizou estas práticas espirituais: a esmola, a oração e o jejum. A palavra de Deus vai nos mostrar isso, que Jesus também, e a palavra vai nos dizer em relação a Judas, numa situação, Judas sai ali e os apóstolos pensam, ele deve estar saindo para dar alimento aos pobres, para dar uma esmola aos pobres. Então Jesus também praticava a esmola, Jesus também praticava a oração. Quantas vezes nós vimos Jesus praticando a oração nos momentos importantes da sua missão? O jejum, Jesus começa a sua missão jejuando 40 dias no deserto. Então, queridos irmãos e irmãs, estas práticas
são práticas de fato aconselhadas por Jesus. Práticas quando vividas verdadeiramente, ou seja, quando vividas na verdade, com um coração sincero, produz em nós a santidade. Que o Senhor nos dê esta graça e que busquemos cada vez mais fazermos a vontade de Deus, cumprirmos a sua palavra, para que um dia estejamos todos juntos na eternidade, a nossa recompensa, a vida eterna na presença de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.